E entrei ao vivo. Vamos acertando as coisas aqui. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Aí, agora melhorou. Vamos esperar o pessoal chegar. Tudo bom, gente? Vamos começar mais uma live. Hoje vai ser com a Débora Damasceno e com o Fábio Peloso. Vamos aguardar eles chegarem aqui. Hoje vai ser uma live com 3 pessoas, né? Eu e mais 2. Então, nova ferramenta do Instagram aí. E vamos ver se funciona hoje, né? Se não trava, se vai dar tudo certo. Tô empolgadíssimo. Fala, Olavo! Tudo bom, cara? Como é que você tá? Você não pegou Covid, não, né? Cris já entrou, o pessoal tá chegando. Hoje nós vamos falar sobre a análise da personalidade pelos pés, né? E também eu quero ver se a gente pega a Débora para falar sobre esse livro aqui, ó. Olá, você tem que ler esse livro, cara. Chama Análise do Caráter, do Wilhelm Reich. Vale muito a pena. Muito, muito. Você não pode se formar sem ter noção disso, cara. E se você puder fazer um curso com a Débora, também faça. Vale muito a pena. A Débora, ela é professora da escola, professora fundadora da Escola de Psicanálise São Paulo. Vale muito a pena. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Deixa eu... Pessoal, vai enviando aviãozinho aí. O pessoal fala para enviar aviãozinho. Vai enviando aviãozinho aí pro pessoal que vocês conhecem para avisar da live, né? Tô só esperando a Débora entrar para chamá-la. Fala, Vitória, quanto tempo? Como é que estão as coisas aí? Como é que tá seu pai? Tá tudo bem? A Débora ainda não entrou. Daqui a pouco ela entra. Estamos esperando aqui. E, gente, como é, como é que estão as coisas com vocês aí? Estão me vendo bem? Tá tudo certinho? Tá, hoje a gente vai falar da técnica da personalidade pelos pés, porque eu fiz um curso, né? A Débora entrou. Vamos chamá-la. Hoje eu falei para ela, Débora, vamos fazer lá pela sua, você. Aí, vamos ver se conecta. Tudo bom? Olá, boa noite. Saudade. Estamos aqui, estamos aqui. Débora, tô ficando doidão, Débora. Eu tô lendo Análise do Caráter do Wilhelm Reich. Tem tanta coisa aqui que eu tenho para te perguntar depois. Você não tem noção. Esse livro é fantástico, porque até hoje eu fazia análise dos pés, mas eu não sabia o que era análise dos pés, né? É verdade, eu fazia, mas eu não sabia que isso já que tinha um nome, né? Agora eu sei. Tanto é que eu vou mudar o nome da técnica para análise do caráter pelos pés. Então, eu nunca conheci ninguém que fizesse uma análise específica pelo pé, mas periodicamente aparece na mídia até
umas pessoas que, sei lá, eu acho que elas têm mais intenção de chamar atenção para o conhecimento, e aí acaba usando algum viés polêmico do tipo a sua personalidade através do formato da sua bunda ou coisas assim. Aliás, o Fábio fala sobre isso, mas eu nunca ouvi falando sobre isso assim para chamar a atenção dos outros. Então, tem algumas possibilidades de análise comportamental a partir das formas físicas. Na psicanálise, você sabe que para a gente o complicado disso é a noção de determinismo, a noção de que existe um você pronto aquém das suas experiências, que não é o que o nosso cabedal teórico prega para a gente. Existe o que eu percebi pelos pés, né? Hoje, assim, existiam traços bem característicos em pessoas de pés parecidos, né? Tanto é que eu coloco muitas vezes assim, às vezes tem pessoas que põem foto de tipo marido e mulher põem as fotos dos pés. Aí eu coloco pessoas que pensam, pessoas com pés parecidos pensam, sentem, agem de forma similar entre si, né? Porque existe assim, o que eu percebo, eu nunca vi uma pessoa dedo curto, por exemplo, que não tenha problema com a raiva, né? Com a assim, dedo curto ele tem mais essa parte da raiva. E eu nunca vi uma pessoa dedo longo que não tenha problema de ansiedade, né? Então, o Fábio entrou, vou chamar ele aqui. Vamos começar a fazer a Legal. live em três. Olha, vai ser o nosso primeiro triângulo no Instagram. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Convidar. E vamos abrir. E você tá bem? Sérgio tá bem? Ah, estamos bem. Hoje eu fiz sei lá o que com os horários, então enquanto eu estou aqui falando com você, eu abri a sala da Escola de Psicanálise de São Paulo no YouTube para um psicanalista nosso falar, dar uma palestra, ele está falando sobre como escutar as mulheres. Olha que E bacana. é super bonito. E aí eu falei para ele, olha, eu vou abrir a sala para você, vai aí que eu vou fazer uma live aqui no Instagram. Então, nós estamos com atividades simultâneas. E eu estou olhando para ele no YouTube, porque quando ele sair, eu preciso desligar para não ficar naquele vácuo. Então, Conseguimos! O Fábio entrou! E aí, olha, gente? Tudo tudo bom, bem Fábio? aqui. É o meu primeiro triângulo também, gente. Tô Então, emocionado. então a gente fica até comovido. Eu Ah, tô eu tenho emocionado. noção, assim, a honra que é para mim, porque eu estava assim fazendo o meu livro, aí estava fazendo essa relação dos pés, né, da parte do fetiche com o Johann Reich. De repente eu coloco lá a função do orgasmo, porque eu já tinha lido a função do orgasmo, para ver se tinha algum vídeo sobre a função do orgasmo. Encontro o vídeo do Fábio, né, Com a com a Débora. Débora, Na e aí eles verdade, é o fazem vídeo da Débora com o Fábio. E aí, gente, vocês não têm noção. Hoje eu tô com os dois aqui, assim, uma honra para mim muito grande. O que vocês me ajudaram com os vídeos, vocês não têm noção. Olha, eu fico muito contente. Essa ação me trouxe assim um monte de coisa gostosa, é, porque eu me dispus a conversar com ele, várias pessoas que não são do ambiente acadêmico, que não entendem as bases da psicanálise, até que gosta às vezes, mas fica com medo de ser difícil, de ser complicado, de ser inacessível. E eu confesso também que eu acho que as pessoas têm medo de serem humilhadas, porque a gente acadêmica costuma ser muito arrogante. Então a pessoa tem medo de chegar lá com o seu problema comum, com a sua questão comum e ser dilacerada, assim. E aí vendo a gente conversar à vontade, de boa, como é o nosso jeito, muita vontade para falar comigo, para fazer pergunta, para interagir. E eu adoro porque
na verdade, todo o sentido do trabalho é divulgar esse conhecimento para as pessoas que estão vivendo e que, portanto, precisam do conhecimento. A ideia não era ficar falando com, sei lá, os pares da academia e dizendo sempre as mesmas coisas, assim, tipo, sustentando um falo do outro. O seu é bonito, não, o seu é que é bonito, não, o seu é que, mas o seu é maior, o seu é muito maior e tal. Não era essa a intenção, mas às vezes acaba acontecendo pelo vício, porque a gente não é convidado a sair desse lugar. Então, assim, na verdade, tudo foi um presente do Fábio para mim, porque ele me tirando do meu lugar de conforto, ele me colocou num lugar de prazer, do qual eu estava um pouco ausente, que é esse de falar com as pessoas no cotidiano. Olha, vocês não têm noção, Imo. Ouvi a Débora falando que eu tirei ela de um lugar de conforto e coloquei no lugar de prazer. Gente, eu vou às nuvens, eu vou longe. Não, eu tenho, porque imagina, assim, pra mim, imagina quando eu vi o pé dela, porque assim, eu vi a live de vocês e eu fui atrás do pé dela pra ver como é que ela era, porque eu achei ela tão espontânea falando, eu falei, não, deixa eu ver se o pé bate com o que eu tô achando, né? E aí eu acho a foto do pé dela com o livro na psicanálise do Wilhelm Reich, do lado do pé dela. Eu falei, não pode ser acaso, entendeu? Não existe acaso, né? A Einstein falava que não existe e essa foi a maior prova. Eu falei, eu vou ter que fazer o curso com mulher. Aí fiz o curso, né, de introdução à psicanálise, depois da introdução à sexologia, que foi o que a gente fez junto, né? Não, gente, aí ele entra no meu curso e sei lá o quê, quer ficar falando do meu pé na frente de todo mundo, assim. Eu falo, gente, mas como? Calma, se contenha, eu não estou preparada para essa exposição pública, embora eu me exponha muito. Então foi muito interessante, realmente. E de verdade, eu não tinha uma intenção nesse estilo, porque, como eu te falei, eu não conhecia essa possibilidade de análise da personalidade pelos pés Pelo antes pé. de você. Então, assim, nenhuma chance. O Fábio já me fez saber desse negócio do rosto. A gente acompanha. Aqui em casa a gente tem o livro do curso do Fábio. E às vezes, quando o Sérgio fica intrigado com alguma coisa minha, sempre minha, nunca dele, ele vai lá pesquisar para ver se tem uma explicação de por que aquilo está acontecendo. Então, eu estava acostumada com o negócio do corpo, talvez o formato da bunda, os peitos, a cintura, mas o pé não. Então, eu expus o pé sem nenhum receio. Aí me vem você dizendo que meu pé também está me revelando. Eu falei, não é possível ser anônima nessa cidade. Não, é A gente incrível. mostra só um pedacinho do corpo já fala muito, né? Gente, eu vou ligar minha Já. bateria aqui. Podem continuar, estou ouvindo vocês. Fábio, eu fiquei encantado com o seu estudo, com o seu conhecimento também, né? Assim, dá para ver que você estuda pra caramba. E assim, a Débora também é uma biblioteca ambulante. Então, assim, é incrível quando você começa, não só estuda, não só tem o conhecimento, mas consegue passar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, muito obrigado pelos seus vídeos que você disponibiliza, que são fantásticos. Na verdade, eu estava dando aula agora à tarde, mostrei para o pessoal o teu livro e falei, olha, eu não li ainda, tá aqui, né? Eu não li ainda, não botei em prática, porque o meu negócio eu pego, eu leio, aí eu faço aquela caretinha tipo, mano, será que é válido isso aqui? Será que funciona? Aí a gente bota em prática, né? Aí fala, não, é isso mesmo, o treco é louco. Se não for assim, não tem graça, né? Não, e o mais legal é que eu estava assistindo uma live sua com Molina e vocês entram na questão do Fibonacci, né? Vocês estão falando da razão áurea. E o pé, ele segue essa razão áurea. E eu falo isso no meu livro também. Então, assim, os estudos são bem... Porque, assim, eu parti da parte esotérica da técnica, né? Porque a técnica chega no Brasil por Henri Monge, né? Através da Júlia Barani, que traduziu o livro dele, que já estava sendo comercializado nos Estados Unidos. Que chamava Reading Toes, que é leitura dos dedos dos pés. Na verdade, não é do pé inteiro, é só dos dedos dos pés. Então, a técnica original é Reading Toes.
Aí o que acontece? Quando ela traduz para o português, ela lança o livro como a linguagem dos pés. Tá. Então o primeiro livro que chega é a linguagem dos pés. E eu consigo entender perfeitamente por quê, porque a gente tem um histórico, eu acho que do começo dos anos 90, um livro que fez muito sucesso, que foi o da Cristina Cairo, A Linguagem Sim, do Corpo. do corpo. Então, muito Isso. provavelmente, tentando atrair esse público que se atraiu pela Cristina Cairo, eles transformaram em Linguagem dos Pés. Isso. Irmão, deixa eu só perguntar, por um acaso é esse aqui? É esse aí mesmo. Famosíssimo. Quem traduziu esse livro foi a Júlia Barani para o português. Esse livro é fantástico. E esse livrinho é que deu todo, assim, abriu minha jornada para os meus estudos, né? Ele está do lado aqui, ele está aqui do lado do teu livro, né? Eu só Olha preciso só. agora, Não, olha o né? tamanho da biblioteca desse cara, gente. Não, é meia dúzia de livrinho em casa só. É só. Os meus, uma parte já está empilhada, outra parte está em caixa ainda, que eu preciso desmontar da mudança. Tem um monte ainda para colocar na parede. E aí eu estava falando do teu para o pessoal hoje à tarde, que estava tendo aula. Então deve ter um monte de gente que te adicionou aí no Instagram à tarde. Ah, legal. Agora conta pra gente, você olhou o pé da Débora, conta dela pra gente, conta. Então, a Débora, por incrível que pareça, ela tem dedo do pé normal para longo, né? Então, pessoas dedo do pé normal para longo são mais mentais, né? Elas são mais, assim, ansiosas, elas são mais detalhistas. Tanto é que eu achei o máximo que eu coloquei assim: adorei a sua palestra sobre a Salomela. Eu não vou fazer outra, não gostei muito, vou melhorar. Porque quanto mais longo o dedo, mais detalhista é a pessoa. E isso me chamou a atenção quando eu estava fazendo meu livro. Teve uma entrevista da Sandy que ela colocou que o perfeccionismo dela atrapalhava muito a vida dela. Aí eu fui atrás do pé dela, né? E é verdade, tem um site, gente, chamado Wikifit. Você acha o pé de todo mundo. Aí O meu fui não lá. tá lá, tenho certeza disso. Não, mas tem o masculino também. Vai ter que ser famosinho para estar lá. Aí o que Então acontece? tá. Fui lá, achei o pé dela. E o dedo do pé dela era longo. E o perfeccionista, ele geralmente tem pé egípcio, né? O pé egípcio, ele é mais perfeccionista. Porque o perfeccionismo é com ele. Tudo que ele faz tem que ser perfeito. E se é dedo curto, perfeito, o mais rápido possível. E ele odeia tomar bronca. Então ele torra o córtex pré-frontal. E a Sandy tinha o dedo longo. Pé greco-romano, dedo longo. Aí que eu comecei a separar detalhismo, uma pessoa detalhista de perfeccionista. Ah, então Foi foi a essa. Sandy, então É, foi a Sandy que fez você trabalhar em cima disso. é. Foi Hum, analisando aquela entrevista dela e vendo o pé. Porque o perfeccionista nato, o pé dele é egípcio mesmo. E ele lida bem com isso, porque ele aprendeu a ser extremista desde cedo. Então, ele não se perde. E o que me chamou a atenção no pé egípcio foi quando uma menina, eu fui dar uma entrevista na Tarde é Sua, se eu não me engano, e ela viu a entrevista, depois ela entrou em contato comigo, na época do Orkut, falando que eu podia ajudá-la. Falei, o que você tem? Ela falou assim, fui diagnosticada com bipolar e estão querendo me dar remédio. Falei, manda uma foto do seu pé. A hora que ela mandou a foto do pé, era egípcio. Aí eu virei para minha secretária e falei assim, agora eu sei o que você tem, chama bipolaridade. Né? Porque era igualzinho da minha secretária o pé. Aí eu comecei a explicar para ela tal, e na verdade o que ela trabalhou mais com o psicólogo foi a raiva. E aí não precisou entrar com remédios para bipolaridade, sim para contenção da raiva. Né? entendi. Então foi Mas você, assim. mas você mudou de assunto, eu queria saber do pé da Débora. É que então, o dedinho da Débora é pequenininho, a unha é menor. Ela odeia essa invasão, entendeu? Então Boa, boa, perfeito. eu estou só assim, entendeu? Não deixando ela mais. Porque assim, a Débora é mais introvertida. Ela tem essa postura, mas ela é mais introvertida, entendeu? Entendi, Então, é Entendi, aquilo que ela falou. entendi. Interessante. Mas, irmão, me explica uma coisa. Quando você fala assim,
pé egípcio, pé grego e tem um outro lá. O É, quadrado. isso é referência do tipo, referência genética? Ah, tem, por exemplo, você me falou um dos meus pés egípcios, eu tenho alguma coisa de egípcia, de Não, verdade, pé tipo, como uma greco-romano. herança? Não. O que acontece é o seguinte, porque as estátuas egípcias, quando você olha o pé dela, como ela é 2D, os dedos estão tudo meio na mesma proporção. Então Uhum. foi questionado que pessoas que têm o pé mais assim, nessa proporção, chama egípcio, mas não tem nada a ver com o Egito, né? Ah, Ah, puxa, fiquei o- triste agora. Eu pensei que fosse não, o seu tipo uma pé, herança. não, o seu pé é greco-romano, o dedão e segundo Não dedo do é, mesmo não, é tamanho, egípcio. Eu não gosto de grego romano. mas o seu pé É, é romano. eu Então, o que olho para a Débora, eu prefiro pensar que ela está mais parecida com a Cleópatra, assim, sabe? Então, mas a Cleó, ela não era bem egípcia. Tinha mistura grega, entendeu? Tá O que bom, acontecia assim, não até vai no não Egito, ser possível a pureza. porque assim, ó, é legal, gente, porque assim, ó, quando eu acho uma estátua, né, a primeira coisa que eu vou olhar é o pé. E quando eu fui no Museu do Louvre, na área da egiptologia lá, eu fui atrás dos pés das estátuas daquela época. E já, assim, não eram egípcios, não era dedão maior, às vezes escadinha. As estátuas tinham pé greco-romano. E por que os artistas faziam os pés greco-romanos? Porque era um pé mais padrão naquela região. Então, quanto mais padronizado fosse a estátua, mais bonita ela seria. Então, dá para. Que nem o pé de Buda, você sempre vai achar quase todos os dedos do mesmo tamanho. Né? E o pé quadrado, que é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho, ele é mais comum na Tailândia, por exemplo. Tanto é que a comida tailandesa, ela mistura doce com azedo, salgado com liso, crespo com ácido. E porque o pé quadrado, o pensamento é digital, tudo está integrado. Som, cor, textura, sabor, inclusive na comida. O pé greco-romano já tem um pensamento sistêmico, então ele não se volta. Muita, Ah, muita emoção do Emo, aí ele trava. então, caiu, eu parei para falar, eu parei, eu vi que fica rodando aqui. E aí o pé egípcio é dedão maior e os outros caem escadinha, que é um pensamento linear. Né? Então, Então, quando você fala de leitura de pé, você não lê o peito do pé ou a sola. São só não, o formato dos dedos. isso, isso. E aí o que você consegue observar com o formato dos dedos? Então, vamos Porque, olha, quem está Ai, do meu lado aqui, exagerado. Então, é assim, ó, os dedos dos pés, que nem, se você olha um dedão bem reto, por exemplo, bem, a gente chama de dedão reto, quadradão, é uma pessoa mais rústica na hora de verbalizar a fala, porque o dedão está ligado ao chakra laríngeo. Então, quanto mais largo, mais quadrado o dedão do pé, por exemplo, mais rústico é aquela verbalização. Se o dedão do pé ele faz um balãozinho, né, tipo losangular assim, a pessoa gosta de ser prestativa, então ela vai falar de uma maneira sedutora com você. E se o dedão é redondo, a pessoa é diplomática. cara, é difícil, é difícil. Espera aí que a gente vai fazer assim, ó. E aí? Seu dedão é reto, bem retão. Só que tá Ah, vendo que é bem reto, só que aqui, ó, a base do dedão, a hora que você apoia no chão, ela larga, tá vendo? ah, Então, peraí, deixa eu ver. Nossa, Fábio, você falou um negócio uma vez na live lá que você tinha, assim, seu olho era vermelho por causa da raiva, você já tava com raiva. Seu pé é egípcio, dedão maior, às vezes cai em escadinha.
A burrice alheia te incomoda, a lerdeza dos outros te incomoda. Entendeu? O dedão é maior, Eu Fábio? gosto de negócio prático. Porque o O dedo é dedão é curto. maior. É, porque os dedos são curtos. E é interessante você ter essa disposição para leitura, porque o seu tipo de personalidade, por exemplo, tem mais dificuldade em textos que são mais filosóficos, né? Porque o parágrafo são parágrafos grandes, né? O cara começa o pensamento e vai pondo vírgula, chega, e lá embaixo ele termina a conclusão. E você se perde em textos mais longos. Cara, o seu dedão é muito reto, tipo, você reflete no rosto muito rápido quando você é contrariado. E o seu dedinho, tá vendo que ele cai mais que os outros dedos? Ah, Isso é assim, você tem o chakra, o dedinho tá ligado ao chakra raiz. No pé direito tá ligado a medo e insegurança, no esquerdo otimismo, confiança e sexualidade. então esse é o esquerdo Isso. e esse aqui é o direito. Exato. E eles são diferentes, assim, se você olhar, a unha do seu dedinho do pé é pequena, tá vendo? Aham. Então mostra, quanto menor a unha, mais os dogmas sociais interferem na sua vida. Quanto mais visível a unha, menos eles interferem, mais você acredita nas suas verdades. Então você tem mais, assim, com relação a medo e insegurança, você se posiciona frente usando como parâmetro os dogmas sociais. Hum. E E quem se tem eu a unha deixar a unha crescer? não adianta. A unha comprida é relaxo. A unha A unha, quando é visível, ela é visível. Você corta, ela continua, entendeu? Entendi. Não é diferente. A unha é pequenininha. Quanto menor a unha, significa uma mente mais científica. E no chakra raiz, significa que os dogmas sociais interferem mais na vida dela. Aí eu me irrito e mando todo mundo catar coquinho, entendi. Entendeu? Eu já não, eu já falo o palavrão certo. Porque a minha unha dedinha é bem visível, entendeu? Então eu podia ter mandado tomar. Entendi, porque eu seguro. Entendi. Agora entendi melhor, tá vendo? Nada como colocar as coisas em prática. E E você, aqui a Luí está é legal ter perguntando aqui, ela nasceu com um dedo a mais. O que quer dizer nascer com um dedo a mais? Você tem noção? Então, geralmente quem nasce com o dedo a mais é o dedo a mais nos dedinhos, né? Ou é do dedinho do pé direito ou é do dedinho do pé esquerdo. E tem pessoas que nascem com um dedinho a Nos mais. dois. Isso. Nos dois pés. Isso. Eu não entro muito nessa questão porque é mais uma questão fisiológica. Mas eu vi no livro do Henri Somonge que ele fala que a pessoa vem com, vamos supor, se é no dedinho do pé direito, ela vem com duas maneiras de lidar com medo. E se é no esquerdo, ela vem com duas maneiras de lidar com otimismo, confiança e sexualidade. Tá? Mas nos meus estudos que eu fiz, tanto é que geralmente quando acontece isso, já é tirado logo que nasce. Então, eu não entro muito nessa parte. Não, porque ela nasceu com os dedos a mais, ela tinha me perguntado, mas eu não tenho noção, né? Então, é interessante. Tem muita deformidade, tem pessoas que não têm, que nem esse quarto dedo, às vezes nasce em cima dos outros, e aí esses dedos entram para baixo, assim. Né? Mas Entendi. é uma deformidade natural, isso não interfere na análise. Mesmo porque essa queda no terceiro, no quarto dedo, afeta os outros, né? Eles fecham. Aí ferra tudo. Aí não dá para usar como parâmetro isso, mas sim o formato dos dedos até dá. Se é um dedo mais largo, se é um dedo mais curto, se a ponta está funilando, se está em formato de garra, isso dá. Dedo do pé em formato de garra. São Quando o dedo poucos do os pé que eu vira vi. para baixo, né? Quando os dedos fazem assim, que nem quando você fala não para uma criança, automaticamente os dedos fazem assim. Então, o dedo do pé em forma de garra significa o quê? A pessoa está jogando muito do potencial dela para o chão do que colocando para fora. Geralmente é depressão. Entendeu? E o seu pé, Dé? Mostra o seu pé pra gente.
Ela até Agora travou. quem travou foi ela agora. Você foi falar lá, até trava. Voltei? Que sacanagem. O Fábio, e o que eu achei legal foi você falando dos lábios uma vez, o lábio superior e o lábio inferior, né? O lábio superior está ligado mais ao racional e o lado inferior ao emocional, é isso? Isso. Tá, Gente, tá vocês estão ligado me mais à ouvindo? ação, né? Os Agora dois tá. lábios. Estamos te ouvindo. Cadê seu pezinho, Dé? Não, vocês não tinham travado para mim, eu não entendi. Eu não sei se eu vou mostrar meu pé, não. Quem quiser que entra lá no meu Instagram e olha, não vou mostrar meu pé, É, não. tem Vocês uma já foto legal, viram, tem vocês até já o... fazem colocações a respeito e tal, assim. Não, a gente não tem exposição, Dé. Você sabe que a gente te ama. Ah, eu sei Verdade. que vocês Tente me formar do amam seu véu, de... a sua bagagem é a mesma. Né? Não vai mudar nada. Isso é a mesma. Né? Olha, eu gosto de ser uma possibilidade de revelação, assim, gosto de apresentar surpresas. Então é interessante quando vocês colocam as formas como se elas fossem, como eu direi, tradutoras diretas do que eu, por exemplo, posso ser. Eu estava aqui pensando que isso tem um pouco a ver, talvez, com essa nossa necessidade de medir o comportamento do outro antes de travar relacionamento. Sabe como se, sei lá, numa estrutura social eu tivesse que, de antemão, perceber se você é confiável, se você não é confiável, se eu posso me aproximar, se eu devo me recuar diante de você. Fico pensando que na medida em que a gente começou a frequentar outras tribos, esse tipo de leitura e esse tipo de comunicação deve ser um dos instrumentos que a gente utilizou para conseguir compreender se o outro é amigo ou inimigo. Se ele É, é parceiro isso tá sexual ou ele é muito ligado. parceiro de guerra, essas coisas assim. Isso está muito ligado com uma linguagem chamada linguagem semiótica, né? A linguagem semiótica é a expressão do rosto, por exemplo, as microexpressões do rosto, elas revelam muito se você é amigo ou inimigo. Tanto é que durante o transe hipnótico, algumas pessoas no transe hipnóticos mais altos, elas conseguem fazer essa leitura semiótica. É interessantíssimo. Voltou. Então, estava falando que quando você disse que num transe hipnótico mais profundo, a pessoa consegue fazer essa leitura semiótica. Sim. Como é isso? Ela olha para você e começa a falar de você, sem nunca ter te visto. Como é que ela consegue achar essas características se ela não te conhece? Ela está fazendo uma leitura semiótica. Porque isso tá nela. Assim, o sonambúlico, que é um grau alto, e o êxtase, eles conseguem fazer isso naturalmente. Principalmente em transe hipnótico. Quando eles estão no transe, né? Então é bem bacana, é uma ferramenta que a gente achava que estava perdida, que era da época da gente ser caçador-coletor, que é exatamente o que a Débora falou, se eu tinha que descobrir logo se era amigo ou inimigo, e ficou, continua. E você vê muitas ferramentas durante o transe hipnótico que eram mecanismos de defesa do nosso organismo se manifestando, que nenhuma das características do transe hipnótico é mão gelada, pé gelado, rosto quente, peito quente. Porque o sangue sai das extremidades e fica concentrado aqui nessa parte do corpo, né? Nos órgãos. Porque se a gente fosse atacado, a gente seria atacado nas extremidades, daria tempo da gente acordar e se defender. Então, essa característica continua. Então, como é que eu sei que uma pessoa tem um grau hipnótico alto? Medindo a temperatura das mãos com a temperatura do peito.
Quanto maior a variação de temperatura, mais gelada a mão, mais quente o peito, mais profundo a pessoa tá. Se a Tá. pessoa tem isso naturalmente, quer dizer que ela está mais suscetível a transe? Exato. O sonambúrico e o êxtase, eles têm as mãos mais geladas e úmidas. São pessoas mais Interessante. hipnóticas. Nunca tinha olhado por esse lado. É que assim, a hipnose que eu faço é não verbal, né? Eu trabalho com a hipnose não verbal. Então hoje eu olho o pé da pessoa, vejo o que eu tenho que mudar, assim, o que eu tenho que mudar, entre aspas, assim, mostrar para ela como é o que está acontecendo, né? Por que os dedos estão tortos? Isso eu vou explicar. E aí coloco ela em transe hipnótico. Só que como é não verbal, toques, cheiros e sons, né? E aí ela mesma vai atrás e vai resolvendo os problemas, que nem eu uso os toques. Não é bem uma massagem, toques em pontos específicos, né? Que Não estão... conheço. Tipo Em quais pontos? calatonia? Como? Tipo calatonia? Não, que nem tem um toque, esse toque na cabeça. É mais da escola de Charcot. A Tá. hipnose não verbal, ela vem da escola de Charcot. Quem trouxe ela e remodelou ela recentemente foi o professor Antônio Carreiro, né? Que é um professor, ele mora em Salvador e ele que vem divulgando essa hipnose, não, assim, reintroduzindo a hipnose não verbal de novo. Né? E, e talvez um pouquinho da hipnose enquanto abordagem clínica, embora na psicanálise a gente sempre tenha divergências. Bom, você sabe que psicanalista diverge de tudo sempre, mas assim, a gente sempre tem divergência, ou pelo menos eu faço isso, né? Sou eu, né? Não é todo mundo. Mas enfim, a divergência, porque, por exemplo, de maneira geral, as técnicas de hipnose, elas são indutivas. E a técnica analítica, ela é catártica. Ou seja, eu não quero te dizer o que você precisa sentir, eu quero ouvir de você o que você está sentindo e como você está sentindo. Que foi a mudança de técnica provocada pela paciente do Freud. O Freud usava uma hipnose indutiva, e aí a paciente que não entrava em transe olhou para ele e falou: Você quer que eu fale? Eu falo. E ela começou a dizer do que ela estava sentindo, e em dizendo do que ela estava sentindo, o sintoma se desfez. E aí, com isso, ele aplicou essa técnica com outros pacientes e ele entendeu que não se tratava de ser uma autoridade no sentido uma autoridade normativa sobre a pessoa, mas de ser o espaço em que a pessoa podia ouvir a si mesma se expressar e, portanto, revelar aquela energia que tinha ficado reprimida, que estava formando sintoma. Então, eu visualmente, eu acho que eu sei do que você está falando, das ideias dos toques, que são toques de reconhecimento de autoridade, mas nunca passei por esse processo. Eu sempre quando eu estudo, gosto de me entregar. Então, essa técnica, se você procurar depois os vídeos do Antônio Carreiro, tem bastante vídeos mostrando ele em qualquer parte do, assim, em vários países, inclusive. E os transes são sempre os mesmos, né? Que nem, dependendo do grau hipnótico da pessoa chega, as manifestações são as mesmas. Não, talvez, Estamos ouvindo. estamos ouvindo. Devagar, mas estou ouvindo. É, Agora deu uma travadinha. e assim, quando eu comecei o estudo da técnica dos pés, as pessoas falavam assim, tá, você
falou tudo. O que que eu faço agora? Eu falo assim, agora você procura um psicanalista, um psicólogo e fala o que eu falei, né, para ele. E aí depois eu fui ajudando, assim, agregando coisas, florais de bafo e agregando outras coisas para ver se eu ajudava as pessoas, né? Até chegar na hipnose e em 2016 eu parti para a hipnose não verbal de vez. Então, de 2016 até hoje eu só trabalho com a hipnose não verbal, né, ou sensorial. E como são esses toques no corpo? O que que você efetivamente faz? Tem o toque na cabeça, né? Tem esse toque na cabeça. Tem o toque no rosto. Durante o transe você dá o toque no rosto. Que nem pessoas que têm cócegas nos pés. Cócegas nos pés está ligada a trauma gestacional. Então o que eu faço? Eu pego, ela está em transe, eu pego o pé dela, põe a mão no rosto e começa a fazer cosquinha. Ela entra em estado cartático, ela começa a se bater e de repente ela para. A hora que ela para de se bater, eu paro de fazer a cócega, o pé dela começa a esfregar na minha mão. A partir do momento que o pé dela começa a esfregar, eu posso tirar a mão do rosto. Dali para frente, essa pessoa perde a cócega. E não perde só comigo. Ela perde em qualquer lugar. Então, assim, ela passa a poder fazer o pé numa manicure, que não tem problema, né? Porque o trauma gestacional, ela teve acesso a ele, teve o processo de cartaz e ela se resolveu. Mas o bom da hipnose não verbal é que não tem um comando perder a cócega. Então, ela perdeu, a vez que ela deixou de ter cócega, ela deixou de ter para sempre. Ela volta a ter contato com essa parte intrauterina, né? Porque nem você conheceu o útero, a primeira parte do seu corpo que tocou o mundo foram os seus pés e o topo da sua cabeça. Porque você chutava a barriga da sua mãe e automaticamente você batia a cabeça em algum outro ponto, né? Então essas áreas, elas estão muito conectadas, o topo da cabeça e a sola dos pés estão muito conectadas à vida intrauterina. Rompimento com os pés também significa rompimento com a fase infantil do bebê. O bebê põe o pé na boca, brinca com o pé, né? Então, rompimento dessa fase, quando eu vejo uma pessoa com rompimento dessa fase, eu sei que ela tem rompimento, ela tem dificuldade em acessar a parte infantil dela, a parte criança. Mas como assim rompimento com os pés? Que tipo de A pessoa que acha rompimento? o pé sujo, nojento, fedido, não gosta que mexa nos pés dela, tem cócegas. Entendeu? O que ela está falando? Eu não gosto da criança. Eu não gosto de ser criança. E se você perguntar para as pessoas que têm essa dificuldade, se você gosta de brincadeira infantil? Ela fala, odeio. Não faço e não gosto que façam comigo. Entendeu? Porque ela rompe com a criança interior. Então você tem que fazer a reconexão. E os pés, a reconexão com os pés é de suma importância. Entendi. Essa fase infantil mais lúdica. De brincar por brincar. Diferente, né, Débora? Super diferente. Eu estou aqui pensando que pode ser alguma outra maneira de um processo catártico. Mas você sabe que eu sou do contra, então fico imaginando onde vai essa sensação depois. Né? Porque tudo E de daí, alguma forma... essa sensação depois já descobri. Essa sensação dos pés vai para a libido, vai para a genitália. Tá, é Quando exatamente o que tem eu a estava supondo. vai para a genitália. Aí você consegue entender o estudo do professor Ramachandra, que é um neurocientista indiano que descobriu, fez o córtex somatosensorial, né, o estudo do córtex somatosensorial, e descobriu que os dedos dos pés e as genitálias estão conectadas. Por isso que uma pessoa, quando tem orgasmo, ela mexe os dedos dos pés, né? Ela descobriu também que a Mas quando palma a da gente mão... tem orgasmo, a gente mexe tudo. A Mas os gente mexe dedos... tudo. Mas os dedos dos pés, primeiro, eles contraem, a hora que está próximo, e a hora que tem, eles abrem. É Ah, cara, interessante. olha, Esse é o eu não. movimento Tem um do vídeo, corpo. tem um vídeo, é uma propaganda americana, que chama Footwear. É um prazer para os seus pés. E eles mostram exatamente pessoas nessa fase, que é interessantíssimo, tá? Mas isso é um estudo em neurociência. Eu não consigo lembrar na hora do vamos ver ali se, Você se não eu vai ficar olhando. encolho os dedos. Não, Não, não é. Mas não. assim,
Mas tem vídeos, esse vídeo, inclusive, é uma propaganda que pegou bem essa questão. É muito legal. Depois, se você quiser, eu te mostro. Mas é muito legal mesmo, entendeu? Então, essa conexão é de um estudo do homúnculo. Só De observa. sensação ali. Caiu, voltou. É. Acho que Tá, esse mas horário a internet não é muito boa, gente. Esse não, horário. eles estão fazendo teste com lives de 3 e 4 pessoas. Então, acredito também que quando a gente está forçando bastante a conexão, entendeu? Tá. Pode ser isso também. Porque começou agora em março fazer com 3 pessoas ou com 4. Eu sei que agora eu vou ter que treinar, olhar para o dedo do pé na hora H. Não Né? precisa. Não Eu não perco sei se Não eu, ele. precisa. Não chega ao se eu, extremo. se eu vou prestar atenção no pé, Fábio. onde é que eu vou Não. jogar minha atenção agora? Tem bastante vídeo. Se você colocar papai e mamãe na internet, você vai ver o pé lá, dá pra você ver. Não precisa ficar nervoso. Olha só o pé. Fábio, me lembrou a angústia que os estudantes têm inicialmente quando começam a se dar conta daquelas descrições de prazer haitianos. Se a gente tiver que pensar na respiração, pensar no movimento da coluna, pensar no movimento do diafragma, a gente até Morreu. esquece quem está na frente da gente, né? Não é Exato. possível Na hora que você tá estabelecer essas vivenciando o negócio, relações. esquece essa coisa aí, velho. Entendeu? Vivencia lá. O máximo que você pode fazer é deixar Eu uma estava câmera filmando pensando o em pé. pegar um daqueles durex largo assim, colocar bem nos dedos dos pés, porque aí você sabe se ele está mexendo na hora, né? Porque vem a questão sensorial ali. Ai, tá parecendo uma nova versão de 50 tons de cinza, assim, do tipo, como os estudantes de leitura corporal se conscientizam das próprias sensações. Não, gente, vamos ser mais básico, porque senão a gente vai entrar naquelas coisas da academia, só que por um outro viés, tipo, tudo muito É. complicado e tudo muito distante da nossa realidade cotidiana. Mas, irmão, você falou que está estudando Reich. Quando. Bom, o que eu falo para você, acho que é uma coisa parecida que eu falava para o Fábio no começo, que é essa relação do determinado. A ideia de que é assim que é e não pode ser de outra forma. Isso me incomoda um pouco porque me parece que a gente não tem possibilidade de ser transformado pela cultura. E aí, quando eu falo isso para o Fá, geralmente ele me traduz que a, a gente. Peraí, sai. A gente se transforma, as formas do corpo se transformam. Então, bunda sobe, bunda cai, peito sobe, peito cai, cintura some, cintura aparece, E os dedos dos pelos pés mudam. pelos nascem. Isso que eu ia te perguntar, os dedos dos pés, porque eles me parecem tão fixos, tão os mesmos a vida inteira, eles se modificam nesses aspectos que você está descrevendo? Eles encolhem, eles alargam, as unhas mesmo ficam mais visíveis ou menos visíveis. Óbvio, uma pessoa de dedo curto, ela não vai criar dedo longo, não tem como. Mas assim, ela aprende. Quando você vê uma pessoa que aprendeu a lidar com certas características que são mais da essência dela, você vê os dedos mais harmônicos, entendeu? Então, assim, os dedos vão mudando. Eles são um parâmetro muito real do como a pessoa está naquele momento, não só como ela é, mas como ela está naquele momento. É igual ao corpo, né? Então, é bem bacana. O estudo da fisiognomonia e da linguagem dos pés tem muita relação com relação à análise. Mas é óbvio, tem o padrão social, né? Tem a cultura, que nem eu posso pegar duas pessoas Gente, pré-egípcios eu vou sumir. e se
um pouquinho, mas eu já volto, tá? Eu posso pegar duas pessoas pé egípcio e uma ser criada com pais dedo longo e as outras com dedo curto. Isso vão ser diferentes. Mas a Opa, base, eu vou voltar, assim, a maneira como ela vê os pais fica mais fácil dela interagir depois, como lidar com a raiva. Uma vai poder lidar melhor, a outra vai poder vai reter essa raiva, né? você estava me falando num outro momento que um pé fala da parte da frente do corpo e o outro pé fala da parte de trás do corpo. Como é que é isso? O pé direito está ligado ao hemisfério esquerdo do seu cérebro. E o pé esquerdo está ligado ao hemisfério direito. Então, o lado direito, o pé direito, a gente fala que é masculino e o pé esquerdo feminino. Então, o pai, por exemplo, eu vejo no pé direito. Joanete, pé direito, significa pai, trauma paterno. E no pé esquerdo, trauma materno. Né? Hum, Quando o Henri Monge fez a técnica, ele relacionou os dedos dos pés aos chakras, né? Que são os vórtices de energia. Então o dedão está ligado ao chakra laríngeo, o segundo dedo ao chakra cardíaco, o terceiro dedo plexo solar, quarto dedo umbilical e o dedinho o chakra sexual. E os chakras, ele tem tanto na frente, você tem um vórtice na frente, como um vórtice nas costas. Né? Se você olhar um ser humano de lado, o vórtice está aqui e um outro vórtice. tá Você me travando que é ouviu? uma maravilha, né? Tá? Então, aqui, ó, o vórtice das costas do chakra é o pé direito, é o pé esquerdo. E os chakras da frente é o pé. Desculpa. Frente é direito, costa é esquerdo. Agora ficou mais fácil. Mas aí são só os dedos, continua sendo só o dedo. E o Só os resto do dedos. pé? O resto dos dedos, na verdade, pela técnica dos pés, eles são igual dual roads, né? São aquelas varinhas. Então eu consigo analisar os dedos e a proporção dos dedos, por exemplo, com o peito do pé, né? Que é por causa da razão áurea. Então vamos supor, como é que eu sei que um dedo é curto? Porque ele tem o peito do pé, ele tem que ser proporcional ao tamanho, 2,5 dedos, né? É que não vai ficar medindo, mas se você olhar um chinelo havaiano, você colocou o chinelo havaiano, seu dedão foi lá na frente, significa que você tem dedo longo. Então o seu peito, esse dedo longo, ele vai ser 2. Se você colocar o tamanho dele no seu peito do pé, vai dar 2. E se você tem o dedo curto, vai dar 3, entendeu? Então Tá. é por aí, mas a razão áurea a gente usa para isso, para medição, mais como um parâmetro do tamanho dos dedos. Tá? Mas Tá, não, você não precisa pôr a mão para ver, né? Então não tem conexão, a análise da personalidade pelos pés é olhando. e aí, Eu achei interessante, cara. Você estava falando numa live que você falou que a mulher falou assim: eu queria uma análise do corporal. Você falou assim: então você tem que mandar uma foto sem roupa, vai. Quanto menos roupa, melhor, porque daí dá. E as pessoas falam assim: vê meu pé, só que ela não quer tirar o sapato. Eu falei: não dá, filho. Eu não né, tenho X, entendeu? tem que olhar. É, tem função cada dedo? O que cada dedo fala para ti? Então, o dedão tá ligado ao chakra laríngeo, garganta. Tanto é que é o dedo que mais inflama, mais encrava, um encrava, né? E Tá, geralmente quem tem o dedão com a unha encravada, além de ele engolir sapo, dele travar aqui, ele torra o córtex pré-frontal. Geralmente tem muita dor de cabeça aqui, tá. né? Porque ele pensa no que vai falar e como falar e quando falar, então ele trava demais a verbalização. Travou a verbalização, vai estourar o dedão.
O segundo dedo do pé está ligado ao peito, a glândula Mas dutina, isso para os dois lados. para os dois lados. Para os dois lados. Tá. Os dois lados. Quando a gente fala lado, assim, olhando o pé esquerdo, porque assim, você vai olhar pé, o quarto dedo do pé esquerdo está virado, mas o quarto dedo do pé direito não está. Entendeu? Então você sabe que o quarto dedo é ligado ao chakra umbilical. Então ele está com uma desarmonia daquela energia relacionada ao emocional inferior. Mas aonde? Na frente, na barriga ou nas costas? Nas Pega a costas. Então, Débora, a pega a couraça Débora vai... aí de novo. Ah, peraí, vou chamar ela. Pronto. A couraça vai estar nas costas, mais nas costas do que na frente, entendeu? Hoje, Entendi, hoje juntando com Reich. entendi. Cara, é muito diferente, né? Bem interessante. E assim, eu conheci o livro do Inri em 2000 praticamente. Né? Ele foi traduzido em 99, eu comprei em 2000. De 2000 para cá, eu só estou estudando isso. Faz 21 anos que eu olho o pé. E você estava falando numa live que baixinho olha para cima e grandão olha para baixo. Alguém aí? Voltou, voltou. Voltou. Vamos ver se eu consigo chamar a Débora de novo. Tá Ela difícil, né? Então, porque eu sempre tô olhando para baixo, né? Porque eu tô vendo o pé dos outros, que nem vai no shopping, você tá ali, né? Aí você vê a pessoa andar, a maneira dela se portar, e você consegue ver o pé, você já consegue fazer uma relação. Então é meio natural você olhar o pé, Tá. olhar a postura, entendeu? Ah lá, voltou. Olá! Agora foi. Voltou! Eu tenho dois empregos, gente. Mas o outro acabou agora. O bom é que vai ter duas aposentadorias, né? Ah, quero aposentar não, nossa. Tô começando agora. Eu tô Né? mal. Eu tava pensando hoje de manhã. Nossa, a adolescência é um período muito longo. Tá certo. Você quer fazer 18 para dirigir, depois você não quer fazer mais nada, né? Então, eu não sei, eu não fui assim, eu sempre fui, eu quero ter 55 logo para as pessoas pararem de dizer que eu tenho cara de criança, ou que o que eu penso não é válido porque eu sou muito jovem e não tenho experiência de vida. Aí depois, quando o tempo foi passando e eu não ficava com a tal cara de velha, eu desisti. Falei, quiser ouvir, ouve, se não quiser, não ouve, é isso que tem. Não, não parece que muda assim com o passar do tempo. Deve mudar, mas eu não percebo. Olha, mas falta o quê? Uns 30 para chegar nos 55? Mas que isso, tá? Com certeza. Por aí, é um pouco mais até. É, com certeza. É engraçado que a escola está fazendo 15 anos agora. Então, assim, o normal de uma pessoa que me conhece fora do ambiente de trabalho é realmente me dar uma idade muito jovem. Então, dependendo do dia, a pessoa diz que eu tenho 18, tenho dia, se eu tiver com a cara estourada de espinho, eu tenho 18, 22, 28 no máximo. Não é o rosto só, é o rosto e o corpo, né? Porque é um corpo de menina, Eu já ouvi isso também. né? Eu adoro quando o Fábio fala do corpo, porque realmente ele fala do seu corpo, de repente você vai olhar e fala, não é que bate mesmo? Não é, vocês que fazem leitura corporal são muito reveladores, embora a minha parte técnica tenha resistências a respeito, quando eu olho e falo, nossa, realmente faz muito sentido. E com o Fábio eu consigo ter uma visão mais clara, irmão, porque até por causa da nossa convivência, ele já me falou muito dos aspectos possíveis de transformação. Então, se colocar em ação, primeiro aquela coisa, se dar conta
da sua interioridade e se colocar em ação para se transformar. Acontece alguma coisa parecida com o formato dos pés? Assim, eu posso fazer coisas e observar que os meus pés vão se modificando, como eu observo, por exemplo, sei lá, com a minha musculatura ou com as minhas pernas, enfim, com aquilo que a gente tem, sei lá, mais hábito de olhar no corpo? Sim, os dedos dos pés, por exemplo, dependendo do choque de realidade que você tem, os dedos abrem. Que nem quando você fala algo para mim, realmente faz sentido e transforma a minha maneira de enxergar a realidade, os dedos abrem. É engraçadíssimo. Porque essa abertura nos dedos significa o quê? Houve rompimento de ligação cognitiva. Então, abre o dedo. Você vai criar uma nova realidade baseada nesse novo modo de enxergar o mundo. Então, isso é uma característica. A pessoa que você consegue trazer para ela os motivos que os dedos estão tortos, por exemplo, estão virados para baixo, e ela compreende, ela começa a trabalhar isso, os dedos começam a ficar retos. Calos, por exemplo, pessoa que tem calo, ela retesa aquela energia, ela guarda, ela cristalizou aquela energia, aquela emoção dentro dela. A partir do momento que você coloca em acesso, tem acesso a essa emoção e ela consegue lidar com isso, o calo desaparece. Então os pés sofrem muita transformação. Tanto o calo em cima quanto o calo embaixo? Não, calo embaixo não, só em cima. Só nos dedos da parte de cima. Que nem, se você tirar foto do seu pé hoje e depois, daqui 2 semanas, tirar outra, você vai ver que eles não são iguais. Eles estão diferentes. Porque eles vão reagindo de acordo com o seu estado frente à sociedade. Eles são um reflexo desse choque que Reich fala. Entendeu? Dá para ver nitidamente isso nos pés. Eu vou pegar melhor o teu livro e vou prestar mais atenção no negócio. E eu vou tirar foto mesmo para testar. Pode tirar, você vai ver que muda, cara. Muda completamente. Se você tá num dia que você tá melhor, né, que você tá mais, os dedos estão mais retos. Se você tá num dia mais triste, mais fechado, os dedos estão mais virados para baixo. Se acontece alguma coisa naquele dia que, tipo, afeta os seus desejos, o segundo dedo vira para baixo. Se você não pode tomar uma decisão, o terceiro dedo que se ferra. Se você tem uma perda maior relacionada a apego, é o quarto dedo, entendeu? Se você está com mais problema com medo, é o dedinho. Então dá para você ter uma noção da onde está vindo, qual emoção está aflorando ali. Interessante. Tá, vamos lá. Fala. O que funciona para o dedo do pé funciona da mesma forma nos dedos das mãos? Não. Os dedos das mãos, tem um estudo chamado quiropraxia. Quiromancia. Não, quiropatia. A quiromancia é a leitura, né? Essa aí não. Eles fazem um estudo muito parecido com os pés. Só que o dedo da mão, por exemplo, ele não torce, ele não vira. O dedo do pé, parece que eu peguei um alicate e virei assim, ó. É interessantíssimo. Tem dedo do pé que parece que eu peguei um alicate e torci. E depois ele distorce do nada. Então essa torcida no dedo do pé mostra que você está mudando a maneira de externar aquela energia, ou a emoção relacionada àquele dedo, entendeu? Então o dedo ele tem o quarto dedo do pé, muitas vezes você vê virado para o dedão, a ponta virada para o dedão. Então essa virada do quarto dedo para o dedão significa que a pessoa está num processo de autossabotagem. Se é do pé direito, é autossabotagem social. Se é no esquerdo, é autossabotagem emocional. E a partir do momento que você trabalha essa autossabotagem, o dedo volta a ficar reto. Que nem uma pessoa possessiva e ciumenta, ela tem os quartos dedos virados para o dedão. A parte de cima do dedo. Essa parte aqui, a última falange vira para o dedão. Assim. A falange vira para o dedão, não é que a unha fica torta. Não. A falange inteira. Essa parte do dedo vira para o dedão. Entendi. Não é o caso. E essa coisa dos sapatos femininos distorcerem o formato dos pés?
Viram? Não, essa distância eu não enxergo nada, nem tento. Esqueci que você tem óculos, fica difícil para tudo. Não, Mas o ou meu a livro. gente enxerga ou a gente. Ah, uma coisa que eu falei pro Fábio, Débora. Unha encravada assim, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Pessoa que tem a unha bem encravadona assim, é Isso é pessoa que dedo olha. curto para mim. Esse dedo é Esse é, curto de verdade. esse é curto. Então, o que acontece? Essa pessoa chega, ela quer falar, mas não fala. Então, ela trava aqui na garganta. Aí o dedão encrava, a unha do dedão encrava, inflama. Né? O dedão tá ligado à fala, ao chakra laríngeo. Então, pessoas que têm a unha do dedão mais encravadona, mais dedão encravado, significa aquela pessoa que engole mais sapo. No Enneagrama, ela é um tipo de personalidade que ela se preocupa muito com a imagem, ela quer passar uma imagem para você. E para ela passar essa imagem para você, ela não pode falar tudo que ela pensa, então ela trava demais aqui. Ah, será que é parecido com a leitura que você faz do tamanho dos lábios? A pessoa que fala sem pensar, a pessoa que pensa e. Então, quando, quando a gente fala dos lábios, né, a gente fala que o lábio superior, quando ele é mais proeminente, quando ele vem para frente, aqui, né, vendo de perfil, ele vem para frente, a pessoa pensa antes de falar, ela escolhe as palavras antes de verbalizar. Quando o lábio inferior ele vem mais para frente, Na relação, assim, do tipo, juntando as coisas. Então, se a pessoa que tem a unha encravada tiver, sei lá, o lábio superior bem fino, a gente está falando de alguém que realmente tem, ou os lábios todos bem finos, que tem muita dificuldade de expressão. Exato. Isso eu posso falar é dos lábios finos e da mandíbula mais estreita, né? Que a mandíbula mais estreita eu tenho menos energia para verbalizar e para falar, né? Você acha que isso pode ser reflexivo? Do tipo, por exemplo, eu adoro gente com o queixo quadrado. Eu acho lindíssimo, assim, ó. São os homens e as mulheres que eu acho mais bonitos, assim, aquele queixão. Isso pode ser do tipo, eu gostaria de ser assim, ou qualquer coisa desse tipo? que nem no pé, isso está mais ligado assim, eu começo a andar com você e eu quero te agradar. Então eu me moldo para ser o que você espera de mim. O E Eu, isso quadrado? você. como é que eu vou explicar? A pessoa que tem o dedão com a unha encravada, ela é um camaleão. Ela se molda às pessoas, para agradar as pessoas. Tá, beleza. E quando ela tem o fungo na unha do dedão? Não, aí não tem nada a ver. Aí tá ligado mais a parte, às vezes, de sapato, ou até a parte uma baixa resistência, não é bem característico da personalidade. Entendeu? Tá. Isso é mais psicológico. Se eu fosse Então é fazer uma mais. leitura Se Pode eu falar, fosse Dé. fazer uma leitura psicanalítica dessas coisas que vocês estão descrevendo, eu analisaria muito o contexto no qual a pessoa que te corta as unhas, que te limpa as orelhas, que cuida do seu cabelo, que te ensina a cuidar do seu corpo. Se isso não veio, você vem para a vida adulta sem de fato ter domínio sobre isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo um,
Era uma espécie de estágio lá na Unifesp. Foi uma das poucas vezes que eu fui a um ambulatório, porque geralmente a gente faz pesquisa, não atende as pessoas, mas eu atendi um grupo de pessoas e eles tinham todos o histórico diabético. E eu fiquei impressionada porque não eram pessoas com sobrepeso e o diabetes tinha surgido justamente porque elas não se alimentavam. Então, passava muito tempo sem comer e quando comia, tinha os tais dos picos de insulina. Isso no decorrer de 20, 30 anos tinha gerado um diabetes tipo 2. E aí, levantando o histórico dessas pessoas, elas não viviam num lugar em que elas não tinham o que comer, não era pobreza de falta de alimento, mas era falta de cuidado. Eram pais, avós, tios que não se lembravam que uma pessoa de 2, 3 anos precisa de alguém que faça comida para ela, que coloque a comida para ela e que diga: agora está na hora de comer. Então era uma coisa que os adultos, assim, sei lá, no final do dia falavam: ah, tem que dar comida para o fulano, e davam. E a pessoa introjetou isso como forma de vida e no decorrer de 30 anos depois desenvolveu uma doença orgânica estabelecida. Então, assim, tentando misturar os conhecimentos, quando vocês me falam deste pé abandonado, eu vou pensar numa criança que não recebeu os cuidados básicos, ou por pobreza, ou por descaso mesmo, que não deixa de ser uma pobreza. E assim, Débora, o que eu tenho visto, assim, lendo o Reich, né, principalmente a análise do caráter, é o quê? O pé, o formato do pé que você vê num bebê, ele representa o id. E todas as deformidades que eu vou ver nesse pé, já é o ego e o superego, entendeu? Mas a base seria assim, uma vez você me falou, a gente estava discutindo até isso, né, tão deformado o pé, e realmente faz sentido, entendeu? Mas o isto é o pé. Seria assim, o pé sem deformidade. Aí tudo que eu Cara, for ver. é muito legal pensar nisso tudo, mas é aquilo que eu estava te falando. Eu preciso pegar o teu livro, né? Dar uma estudada nele e colocar em prática para poder visualizar melhor o processo, né? Eu acho muito legal esse negócio. Eu acredito na reflexologia, né? No desenvolvimento do corpo como uma necessidade do teu inconsciente de te manter vivo. Então, se ele vai te botar um dedo mais comprido ou mais curto, a necessidade é o que ele entende dentro da programação do DNA que ele traz aí dos teus antepassados, de que, olha, esse cara viveu bem, estava saudável e estava legal por mais tempo, então vamos botar esse tipo de dedo lá, né? Agora, e é assim que funciona para mim a leitura corporal. Eu vejo Exato. padrões, né? Eu vejo padrões no corpo, eu entendo processos. Quando eu estudo Reich, eu entendo que a hora que ele fala de couraça, ele fala de energia estagnada, e essa energia está estagnada por conta de algum processo sentimental ali, né? Trazer isso para os dedos dos pés é interessante, mas eu preciso, como eu falei, eu preciso olhar o livro para fazer a correlação e colocar em prática para entender processos, né? Esse livro, na verdade, ele está atualizado até 2012, com os conhecimentos que eu tinha até 2012. Então, até 2012, eu entrei em Enneagrama, tem a neurociência, né, já, né? Tem essa parte da teoria do cérebro, mas não tem essa parte da psicanálise, né? Então, assim, isso eu estou Irma, as fazendo. pessoas estão perguntando o título do livro. É análise da personalidade pelos pés, sementes e ideias. Está à venda no Como faz Mercado para achar? Tá no Mercado Livre? Livre. Legal. Gente, se vocês comprarem pelo Mercado Livre, pede para o autor fazer Dedicatória. uma dedicatória que ele faz, viu? O meu veio com dedicatória.
Que legal, que legal. E que jeito legal de divulgar. né? A live que eu fiz com você, Débora, vendeu 5 livros. O Uau, meu foi um. O do Fábio foi um. O meu foi um. que legal. Eu te Bem confesso bacana. que a minha principal atração pela questão dos pés é a relação que a psicanálise faz com o fetiche. A E aí, ideia de que nós sempre, como eu direi, colocamos o prazer sexual fora dos genitais para ele se tornar mais aceitável. E a gente fala de fetiche de mercadorias, a gente fala de fetiche de partes do corpo, e eu gosto muito dessas nossas relações, não como simplesmente uma questão de repressão, mas como maneiras que nós encontramos de sentir mais prazer. Então, se, por exemplo, sei lá, eu vivo numa estrutura social em que o meu exibicionismo é reprimido, eu posso inventar, como nós inventamos aqui no Brasil, um chinelo havaiana, que é essa coisa que atravessa os dedos e deixa os pés marcados, que remete à sensualidade das nossas roupas íntimas, à exposição total. Então, por exemplo, sei lá, em Buenos Aires, em Mendonça, é super chique você ir para balada de Havaianas, porque significa que você é alguém com disposição para o encontro e, portanto, com disposição sexual. E aí eu estava pensando também, eu gosto muito de sapatos. Eu acho que eu gosto muito de sapatos. E aí a gente tem alguns sapatos, algumas marcas, inclusive, que são um certo clichê assim de poder ou de prazer, como aquelazinha do solado vermelho, que eu não recomendo para ninguém, é horrível, é super desconfortável. Assim, não vale, gente, não vale aquilo, não vale. Tem muito escarpão lindo e que não deixa seu pé machucado. Aquele negócio é horrível. E é caríssimo. Então, assim, tipo, não compensa. a Mas vaidade a é gente. dolorida. Oi? A vaidade é dolorida. Ah, não é não. Eu te digo, eu sou a pessoa mais vaidosa que eu conheço. E se não for por prazer, eu não faço. Então, E. usar esse sapato é uma prova de que dói, entendeu? E tem muita gente que não Paga, precisa. né? Então, nossa, eu te confesso que eu tinha assim um tesão específico por ele. Aí viajei, assim, eu fiz uma turnê para um país lá que eu falei, eu vou comprar o sapato. Comprei o sapato, saí da loja andando até o metrô com o sapato. Eu falei, eu não uso isso aqui nunca mais na minha vida. Eu odeio coisa que me machuca. Mas é lindo e eu guardo ele aqui na expectativa de que algum dia eu vá tirar uma foto, enfim. É uma coisa que comunica dentro desse referencial nosso de fetiche. Então, aqui, eu acho que em todos os países tropicais a gente tem essa coisa das sandálias abertas, que já aconteceu alguma vez de eu usar. Geralmente eu estou em Paris, quando eu estou no Brasil, eu estou em Paris, e usar em Paris e ter um estranhamento disso, nossa, quanta exposição. É engraçado porque, comparado com os europeus, eu me considero uma pessoa relativamente conservadora no meu jeito de me vestir. Mas volta e meia acontecia de eu ser a pessoa menos vestida que estava no ambiente, num café, numa reunião de amigos. E o sapato contribuía para isso. Para os padrões de lá, eu usava sapatos muito abertos. Então, eu acho que tem essa coisa dos nossos pés com o nosso prazer, com a nossa sensualidade, de um jeito que é permitido mostrar socialmente. E não Porque, só isso, Débora, eu descobri uma coisa interessantíssima. Quando você junta os pés, né? Quando você junta um pé com o outro, ele forma esse símbolo, né? Aí, por que que o homem também faz, né? Porque quando você junta o pé de um homem também tem esse símbolo, fica esse símbolo. Porque a forma sempre é feminina. A natureza sempre sai de um corpo mais complexo para um corpo menos complexo. Então, mesmo a junção das solas, tanto em homem quanto em mulher, forma esse desenho.
que é muito legal, porque é uma parte desse novo trabalho que eu estou fazendo do fetiche, né? Porque o fetiche pelos pés, você acha ele em todas as culturas. Você acha que tem uma lenda do faraó que foi atrás que uma águia veio voando e soltou uma sandália. E ele catou aquela sandália e ele saiu atrás do povo para saber de quem era aquela sandália. Então ele conseguiu ver o pé de todas as mulheres do povoado até que uma encaixou na sandália e ele casou com essa mulher. Que é a versão da Cinderela. A Cinderela é um conto fetichista, né? Então, assim, mas eu achei um conto no Antigo Egito, igual. Tem uma carta de Pero Vaz Caminha, eu preciso achar essa carta, inclusive, que ele pede para a mulher dele mandar as meias e uma meia e um sapato para ele lembrar do cheiro dela. Então, assim, você acha relatos fetichistas ao longo da história. E o fetiche pelos pés ele está presente no ser humano. É engraçadíssimo, mas é em todas as culturas. Né? Que nem se você pegar a cultura japonesa, né, que quebrava os dedos para fazer os pés ficarem pequenos, o pé ele sempre está conectado. Na cultura indiana também ele é muito presente. Nos deuses hindus, que nem você acha Shiva tendo o pé lambido por uma vaca. Então, assim, é bem interessante quando você começa a reparar assim, o fetiche, a ligação do fetiche com outras coisas. Né? Mas é uma coisa que está presente na história da humanidade. O fetiche pelos pés está presente em tudo. É interessante, porque quando eu lembro da minha infância, eu gostava de olhar para os pés das pessoas. Hoje eu não ligo mais, mas eu gostava de olhar assim, quando eu era mais novo. Aí eu olhava, nossa, esse tem pé feio, esse tem pé bonito. O pé do meu pai nunca foi bonito. O pé da minha mãe era, mas o do meu pai não. Freud explica. Freud explica. Né? Gente, por incrível que pareça, a live ela tá sem tempo, porque já deu 1h20. Ai, já deu 1h20. Será que você consegue salvar ela ou não? Acredito que sim. Eu vou deixar salvo aqui e vou já jogar também depois no meu canal do YouTube. Legal. Aí já tá, aí fica em 2 lugares. Perguntaram aqui de qual faraó você estava falando, né? Eu não sei, é uma lenda egípcia. Se você colocar a sandália do faraó, você acha na internet, mas tem que colocar em inglês. Tá em inglês. Sandália do faraó. É uma lenda. De lá. Nilce falando que é bem gostoso sentir uma língua de vaca ou bezerro lamber os pés. Eu não tenho essa disposição de botar meu pé para uma vaca lamber, não. É uma maravilha, porque a língua de bezerro é áspera pra dedéu, né? É uma lixa aquilo, é igual a língua de gato. Não é igual de cachorro que é lisinha. A língua de bezerro é áspera, né? Então, para lixar o pé, não é coisa melhor. Já faz uma... Eu não tenho essa lembrança da língua do bezerro, não. Eu tive essa experiência, gente. Eu sou uma urbanoide. Mas eu fiquei curiosa. Eu não tenho nessa curiosidade, não, para ser bem honesto, viu? A gente podia depois fazer uma só falando sobre fetiche, né? Só entrando nessa parte do fetiche dentro da psicanálise, inclusive. Seria bem bacana, um tema bem legal. Não entendo muito. Aí é uma coisa mais com a Débora. Essa porque daí já falaria do fetiche com relação ao corpo, né? A Gilena está perguntando de qual livro ele fala. Ele está falando do livro dele, Gilena. Você entra lá no Mercado Livre e procura, né? Então também, ó, do Johann Reich, Análise do Caráter. Tá. Falei dos dois. E qual o nome do seu livro mesmo, que está invertida aí a imagem? É Análise da Personalidade pelos Pés, Sementes e Ideias. É só procurar Análise dos Pés no Mercado Livre que aparece o livro dele.
Já saiu o livro dele. Cara, muito legal estar aqui com você, muito legal ter Pô, uma legal visão pra mim, diferente, vocês dois aqui. né? O Gelatina está falando aqui, no universo dos palhaços, do ponto de vista dos arquétipos, o sapato grande do palhaço se relaciona com a simbologia do fálico. Sim. E o William está comentando, os hindus reverenciam os grandes mestres, quando possível, tocando os seus pés. Sim, na cultura hindu, sim. Mas é porque você está puxando a energia da pessoa pelos pés. Né? Que nem o pé direito emite, o pé esquerdo recebe. É a mesma coisa com a mão, né? Isso. É a mesma coisa. Mas dar a mão é mais fácil do que dar o pé. É. Só que na cultura Mas hindu, dar o por pé é exemplo, mais íntimo. na cultura mais hindu, por íntimo. exemplo, não pode sentar com a sola do pé apontada para uma pessoa. É sinal de desrespeito. Ah, é? Esquerda é pior ainda, porque daí você está sugando a energia dela. Eu nunca pensei em sugar a energia de ninguém, nem emanar energia para alguém com os pés. É. Mas você está fazendo isso direto quando você está andando descalço, por exemplo. Que Raish, porque aí tá ligado, a sola dos pés, o andar no planeta, está ligado com a energia orgão de Raish. A caixa orgânica, a circulação seria mais a parte da energética de Raish. Entendi. Interessante. Cara, muito bacana, mas eu preciso desligar. Eu também. Débora, brigadão por estar aqui com a gente, foi um prazer. Gente, procurem os vídeos da Débora, se puderem fazer os cursos com ela na escola de psicanálise, vale muito a pena. A introdução à psicanálise com ela é fantástica. A introdução à sexologia, ela vai falar bastante de Wilhelm Reich. Vale muito a pena vocês fazerem o curso dela lá. Eu recomendo demais. Os cursos do Fábio também são fantásticos. Inclusive ontem, Fábio, só para deixar um feedback para você, eu falando com uma cliente minha, né, que eu estava atendendo ela na parte da hipnoterapia, falei, amanhã eu vou fazer uma live com a Débora da escola de psicanálise e com o Fábio Peloso. Ela falou, você vai fazer com o Peloso? Eu adoro ele. Nossa, uma amiga minha fez curso com ele e ela mudou a vida dela porque ela consegue fazer não sei o quê. Bababá. Nossa, eu vou assistir, ele é maravilhoso. Eu falei, caramba, velho, você conhece o Fábio Peloso? Eu conheço. Olha lá. Tá famoso aqui em Campinas. Famoso em Campinas, não sei se é tanta vantagem. Não, tô brincando. Eu sou de Socorro, né, cara? Eu moro aqui, mas eu sou de Socorro, entendeu? Não, tudo bem, pula. Mas você tá famoso aqui. Vai fazer o quê? Tá certo. Eu prefiro estar famoso do lado da Débora mesmo. Tá tudo certo. Gente, brigadão pela essa oportunidade. Eu vou deixar salva a live aqui e vou jogar no meu canal também. Olha, estão falando que teu livro está indisponível lá no Mercado Livre, viu? Vai lá consertar isso rápido. Com certeza. Vou ver já daqui a pouco o que está acontecendo. Gente, Fábio, você já sabe, o prazer que é conversar com você. Irmo, muito obrigada por esse convite, por estar apresentando para a gente essa outra possibilidade de ver o nosso próprio corpo primeiro, depois o corpo das pessoas. E, puxa, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. É isso aí. Eu vou estudar o livro dele, depois eu vou estudar o meu pé, o pé da Débora, a gente vai fazer um relatório ali junto, e aí depois a gente vê como é que a coisa funciona. Deve ser bem interessante. Tá, joia. Obrigado por participaram aí da live. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Tchau, cara. Prazer.